Era uma vez uma cabra velha, ela tinha 7 filhos, ela os amava tanto quanto apenas uma mãe pode amar seus filhos. Ela iria para a floresta, trazer ervas e galhos para o almoço. Ela chamou todos os seus filhos e os alertou para ter medo do lobo malvado. Ele muitas vezes finge, mas você pode reconhecê-lo imediatamente por sua voz rude e patas pretas. As crianças entenderam tudo e garantiram à mãe que tomariam muito cuidado. A velha cabra partiu calmamente. Pouco tempo se passou. De repente, alguém bateu na porta e gritou com uma voz rude que as crianças deveriam abri-la imediatamente, mas as crianças da voz áspera perceberam que era um lobo. Eles responderam que não era a voz da mãe, a voz dela era gentil e fina, e essa voz era muito grosseira, o que significa que era um lobo. Então o lobo foi até o comerciante e comprou um grande pedaço de giz. Ele comeu e sua voz ficou fraca. Ele voltou, bateu na porta e em voz baixa pediu às crianças que abrissem. O lobo colocou a pata na janela e esperou, e as crianças a viram, e responderam que as patas da mãe não eram pretas, mas brancas, o que significa que era um lobo. Então o lobo correu para a padaria e pediu para lhe dar um pouco de massa. O lobo ungiu sua pata com a massa. O vilão se aproximou da porta pela terceira vez, colocou a pata branca na janela e bateu. Eles viram nas crianças que a pata era branca, e pensaram que era a mãe deles. Eles abriram a porta, mas havia um lobo na frente deles. Eles ficaram com medo e começaram a se espalhar em todas as direções. Uma criança pulou debaixo da mesa, outra na cama, a terceira no fogão, a quarta na cozinha, a quinta no armário, a sexta embaixo da pia e a sétima se escondeu no relógio de pêndulo. Mas o lobo encontrou todos eles, abriu suas mandíbulas e engoliu um por um. Só uma coisa que ele não encontrou: o mais jovem, que se escondeu no relógio. Depois de se fartar, o lobo foi embora. Ele se esticou em um prado verde sob uma árvore e adormeceu. Logo uma velha cabra voltou da floresta para casa. Oh, o que ela viu lá! A porta estava escancarada. A mesa, as cadeiras, os bancos foram derrubados, a pia quebrada, travesseiros e cobertores jogados da cama. Ela começou a procurar seus filhos, mas não os encontrou em lugar nenhum. Chamei-os pelo nome, mas ninguém respondeu. Ela foi até o relógio e, em resposta, ouviu-se uma voz fina da criança mais nova. Ela o tirou de lá, e ele disse que um lobo veio e comeu todos. Como a cabra chorava por seus pobres filhos, finalmente ela saiu de casa, e a cabra mais nova correu atrás dela. Ela veio para a campina. Viu, um lobo estava deitado perto da árvore e roncava tanto que os galhos tremiam. Ela olhou para ele de todos os lados e viu que em sua barriga inchada algo se movia e se debatia. Ela imaginou que fossem seus filhos e ficou muito feliz por eles ainda estarem vivos. Ela disse ao garoto para correr para casa o mais rápido possível e trazer uma tesoura, uma agulha e linha. Então a cabra cortou a barriga do lobo com uma tesoura, e daí um cabrito tirou sua cabeça. E então os outros pularam, todos os 6, e nada de ruim aconteceu com eles. Que alegria foi! Eles começaram a abraçar a mãe, pular e dançar. Então o velho bode disse que seria bom dar uma lição ao lobo enquanto ele ainda estava dormindo. Eles puxaram pedras e as enfiaram na barriga do lobo. Um velho bode costurou a barriga, mas ele não percebeu nada, nem se mexeu. O lobo dormiu, pôs-se de pé e sentiu tanta sede na barriga que decidiu beber a água do poço. Ele mal se aproximou do poço, curvou-se sobre a água e pedras pesadas o puxaram para o fundo do poço. 7 crianças viram isso e começaram a dançar de alegria com a mãe. Foi assim que eles ensinaram uma lição ao lobo mau. Lemuel Gulliver nasceu na família de um pobre proprietário de terras inglês. O menino era o terceiro de 5 filhos. Aos 14 anos, tornou-se aprendiz de um famoso médico londrino. Em seguida, conseguiu um emprego como cirurgião em um navio.
Durante 6 anos Gulliver viajou para diferentes países, observou os costumes dos nativos, e até estudou sua língua. E assim Gulliver partiu em outra viagem no navio Antelope. Mas não teve tempo de passar nem pela metade, pois o navio caiu em uma terrível tempestade. A tempestade atingiu o navio contra as rochas e os marinheiros pularam horrorizados. E apenas Gulliver conseguiu entrar no barco. Ele foi carregado por horas nas ondas, e logo por um milagre o barco apareceu na praia. Mas Gulliver estava tão exausto pela tempestade que, assim que pisou no chão, adormeceu imediatamente no gramado próximo. Os raios do primeiro sol despertaram Gulliver. Ele tentou se levantar, mas percebeu que não conseguia se mover. Seus braços, pernas e até mesmo seu cabelo estavam amarrados ao chão com uma rede de pequenas cordas. De repente, algo fez cócegas no peito de Gulliver. Ele ergueu a cabeça e viu em si mesmo um homenzinho do tamanho de um dedo. Era o rei dos Liliputianos. Ele deu a ordem e então milhares de pequenas flechas, como agulhas, começaram a perfurar o corpo de Gulliver. O prisioneiro percebeu imediatamente que era melhor se submeter. Ele mostrou por sinais que estava com fome e com sede. Então, por ordem do rei, a comida foi trazida para ele. Mais de 100 nativos subiram as escadas até a boca de Gulliver, despejando cestas de frutas, pão e carne sobre ele. Quando Gulliver comeu tudo, ele foi levado para a capital em uma plataforma feita especialmente para isso. O prisioneiro foi colocado em um enorme templo, acorrentado à perna esquerda por várias correntes em miniatura. Era a maior sala de todo o país, mas mesmo dentro dela o gigante tinha que andar de 4. Em uma reunião dos Liliputianos, o rei ordenou fornecer a Gulliver uma equipe de 600 servos. Costuraram um terno para o prisioneiro e até uma cama de colchões em miniatura. E com o tempo, o rei se convenceu de que o gigante era bom e, portanto, o soltou. Gulliver viajou muito pelo país, estudou os costumes e a língua dos Liliputianos e até participou de suas festas e desfiles. Certa vez, enquanto se comunicava com o rei, Gulliver soube que Liliputia estava em guerra com o Império de Blefuscu, localizado em uma ilha vizinha. A razão para a controvérsia era que os Liliputianos não concordavam com os Blefuscanos sobre como quebrar os ovos de maneira adequada. Os Liliputianos os separam da ponta afiada e os Blefuscans da ponta cega. E agora rumores chegaram ao rei de Lilliput de que o inimigo havia preparado uma frota e estava prestes a atacar. Então o imperador pediu ajuda a Gulliver, e ele concordou de boa vontade. E assim, ao abrigo da noite, Gulliver pegou longas cordas e nadou até os navios inimigos. Ele amarrou uma corda em cada navio e os arrastou até a costa de Lilliput. Os guardas, que eram os únicos no navio, pularam no mar e começaram a nadar para longe do gigante. Então Gulliver desarmou completamente os oponentes e recebeu o título mais honroso do reino por isso. Por isso, os cortesãos não gostavam de Gulliver. Eles começaram a tecer intrigas contra ele, e logo o próprio rei acusou o gigante de alta traição. Rumores se espalharam por todo o reino, e Gulliver soube que um conselho secreto decidira executá-lo. Portanto, naquela mesma noite, Gulliver dirigiu-se à costa, onde deixou seu barco quebrado. Tendo reparado rapidamente o barco, o gigante deixou apressado o país dos Liliputianos, levando consigo 6 pequenas vacas vivas, 2 touros e o mesmo número de ovelhas e carneiros. Gulliver navegou no oceano por um longo tempo até que notou um navio inglês. Com isso, ele voltou para casa em segurança. Mas, como se viu, este foi apenas o começo das aventuras de Gulliver.